Fala galera, beleza? Professor Diego Penaforte aqui e vamos para mais uma aula de SketchUp Make. Bom, para essa aula eu vou apresentar a borracha, né, que eu não apresentei nas outras aulas. E a borracha no SketchUp Make ela vai trabalhar um pouco diferente aí da borracha que você tem, por exemplo, no Photoshop, ou se você trabalha com ela em uma outra aplicação de desenho, né? A borracha no SketchUp Make ela vai atuar de forma um pouco diferente. Lembrando sempre que o SketchUp Make ele vai ser uma aplicação 3D, né? Ele vai ser uma aplicação para desenhos arquitetônicos. Então ela vai trabalhar aqui no caso, ó, deletando componentes. Se eu clicar no círculo, ela deleta o círculo todo. Se eu clico no quadrado, olha só que bacana. Ela vai deletando aresta por aresta, ó. Ela vai deletar o fundo lá, ó. Eu vou deletar componentes, né? Isso é, as partes do modelo. O círculo ele tem como componentes o fundo e a linha. O quadrado ele tem como componente o fundo e 4 arestas. Essa outra figura aqui, que é uma figura já construída com a ferramenta para desenhar o polígono, né? Esse polígono, ela vai ter uma linha íntegra e o fundo também. Então, ó, ela vai ser deletada aí com a borracha de uma maneira semelhante à maneira em que eu tenho o círculo. Bem bacana. E eu vou apresentar uma outra ferramenta também, que é o Dimension. Você vem em Tools e habilita aqui Dimensions. O Dimensions, ela vai funcionar da seguinte forma. Ela é como as cotas do desenho técnico, né? Para quem conhece aí desenho técnico, eu vou selecionar aqui uma aresta e vou puxar essa cota, que é o sistema que vai me indicar a distância entre determinados pontos da figura. Então eu tenho aqui um quadrado, ó, que eu posso puxar exatamente quanto ele tem de largura e altura. Ela é uma ferramenta que ela vai me possibilitar saber a distância dos elementos, como se eu estivesse construindo uma peça, ou se eu estiver construindo a planta de uma casa, ela vai funcionar como uma ferramenta auxiliar de desenho. Então eu posso, no círculo, clicar na linha, segurar e arrastar, ela me dá o diâmetro. Ou, se eu achar o ponto do centro do círculo, clicar e puxar aqui para a linha, ó, ele me dá o raio, né? Que, como eu falei, é a distância ali do centro até a linha. E aí eu posso puxar esse raio fazendo aqui o desenho da cota do raio, que vai ter a metade do diâmetro. Posso fazer isso para qualquer figura. Se eu vier aqui e trabalhar com o polígono, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e puxar as cotas dele. Inclusive, a partir do meio, eu posso achar o midpoint, né, que é o ponto do meio dele, puxar uma cota do meio até o endpoint, que é o final da linha. Posso puxar essa cota para o lado que eu quiser, ou eu posso simplesmente clicar na linha, no endpoint, ó, e puxar a cota aqui também da linha inteira. E aí eu vou pegando as medidas da metade, da linha inteira, e eu vou conseguindo indicar as medidas num procedimento semelhante ao do desenho técnico, né? Onde eu posso dar isso aqui, é uma atitude projetual. Eu posso dar esse desenho para uma outra pessoa, para um técnico, e ele vai entender exatamente as distâncias, ele vai entender a medição das distâncias aqui no meu projeto, né? Uma outra ferramenta bacana também que eu ainda não mostrei, está aqui na câmera, são as ferramentas de navegação mais aprofundadas, né? Se é que eu posso chamar assim. São umas ferramentas de navegação mais complexas. Que eu tenho, por exemplo, o Walk. O Walk é muito bacana, galera. Olha só. O Walk ele me possibilita aqui, ó. Eu clico, seguro e vou movimentando. Ele me possibilita fazer um passeio. Me possibilita caminhar pelo meu cenário, pela minha maquete, pela minha workspace. Então, se eu tiver aqui elementos 3D, por exemplo, vou usar aqui uma ferramenta que já brevemente eu vou apresentar a vocês. Eu posso, através do Walk, ó, eu posso caminhar pelo cenário, como se eu estivesse efetivamente andando por ele. Ó. É bem bacana, galera, como se fosse um cenário de game. Ó.
E em conjunto, eu tenho também o Look Around. O Look Around, ó, ele me possibilita olhar em torno, como se eu fosse uma pessoa parada aqui no cenário. Deixa eu fechar o Structure, ó, e eu tivesse olhando para o cenário, para cima, para baixo, para o chão, olhando em volta. Ó. Tá vendo? O Look Around é bem interessante. É como se eu fosse uma pessoa parada aqui, da mesma altura desse boneco que a gente tem lá, e eu pudesse visualizar, olhar o cenário como se eu estivesse olhando com a cabeça para todos os lados. Essas são ferramentas que imitam as ferramentas de realidade virtual, né? Imitam as ferramentas dos games para andar, por exemplo, navegar pelo cenário. E o legal é que se eu estiver trabalhando com o Walk, se eu clico, seguro e arrasto, ele vai andar, né, pelo cenário. E se eu aperto o botão do meio, ele olha. Então eu posso tanto andar como olhar, ó. Parar e olhar como se eu estivesse num game mesmo. Posso andar e olhar à minha volta. Muito bacana essas ferramentas para a gente trabalhar aí com o SketchUp Make. Então até a próxima aula, pessoal.